Léo? Pode passar para o próximo slide. O nosso projeto, ele consiste na montagem de um protótipo de um robô autônomo, onde o mesmo consiga entrar em situações de alto perigo para os humanos. Esse robô, ele irá entrar em lugares onde os humanos não têm acesso. Para representar isso, essas situações de perigo, a gente utilizou uma arena com obstáculos. Pode passar a próxima parte. Próximo. O artigo 1 é o robô de resgate e busca. A gente pegou de referência vários componentes de cada artigo. Nesse artigo em específico, a gente pegou o motor DC, ele tem duas caixas de redução para aumentar o torque. A gente pegou a ponte H, que controla a velocidade do motor, e ela que recebe o comando do Arduino, e o sensor de refletância, que ele que vai identificar a linha através da refletância. Nós pegamos também a bateria. Próximo slide. No artigo 2, que é o Raptor B, a gente pegou de referência o sensor ultrassônico, e ele vai identificar através de ondas sonoras a distância dos objetos na arena. E é muito importante esse sensor para a gente no nosso TCC, no nosso protótipo, porque ele que vai identificar os obstáculos na arena, que vai representar como se ele fosse usado de verdade. Vai identificar os obstáculos perto. Nós pegamos também a estrutura de MDF, que nós vamos usar de apoio para os componentes e também fazer meio que chassi do protótipo. E o Arduino, que ele que vai controlar o sistema. Próximo slide, por favor. No artigo 3, que é o robô de resgate para o OBR Marvin, nós pegamos de referência a programação, a lógica da programação. É uma lógica de encruzilhada, essa loja de encruzilhada funciona assim, ele tem um caminho, e ele tem dois sensores, o X e o Y. Ele tem um caminho a seguir. Ele tem que decidir se ele vai para o caminho X ou para o Y. Isso depende da cor do caminho. Se ele vai para o X ou para o Y. Pode passar. Nós definimos 4 etapas para a confecção do protótipo. E elas são a montagem da estrutura física do protótipo, a definição do sistema elétrico, a simulação do sistema elétrico e, no fim, a programação. Bom, a estrutura do nosso projeto, ela consiste em duas placas de MDF, 4 rodas, uma ponte H, uma garra robótica, 3 servos motores, um Arduino, 2 sensores de linha IR, um sensor ultrassônico e um PC Jupyter MF, MM e 4 motores DC. Além disso, a gente esqueceu também de colocar os componentes eletrônicos, que é os resistores, capacitores e transitores. Pode mudar, professor. Aqui a gente tem o clock de estrutura física, que na primeira imagem a gente pode destacar que tem a garra, que é onde a gente consegue alcançar o objeto, agarrar o objeto, na verdade, né? Fazer o resgate dele. E para a gente poder funcionar essa garra, a gente tem o servidor de motor, que são 3, que o primeiro é controlado pela parte vertical da barra, que é essa parte em cima do servomotor que está na imagem. Aí a outra parte é aquela barra que controla a garra, que é para cima e para baixo. E o terceiro servomotor é o movimento da garra, de abre e fecha, para ele conseguir agarrar o objeto. Na segunda imagem, a gente tem nessa parte preta com dois olhinhos, duas bolinhas cinza, é o sensor ultrassônico. E na parte de baixo, nesses quadradinhos pequenininhos, são os sensores infravermelho, para a gente conseguir colocar o robô na pista e fazer o movimento. Pode mudar, senhor.
A gente dividiu a simulação, dividimos em duas partes, né, na verdade, simulação e programação. Nessa parte desse slide, a simulação do funcionamento dos componentes da parte do seguidor. Aí a gente também tem um Arduino ligado no circuito que funciona como ponte H, e também tem como ligado nele os motores, são ligados no circuito. E no protótipo de cima, a gente tem a ligação dos sensores. Pode mudar, professor. Nessa simulação, a gente tem os três servos motores. E a gente, como eu falei no slide, nos dois slides anteriores, da estrutura, eles servem para a garra, para a movimentação da garra e fazer o resgate. E a simulação está aí. Aí a gente usou na simulação o movimento com potenciômetro e uma fonte de tensão e corrente. Pode mandar, professor. Então, a nossa programação foi dividida em duas etapas para facilitar o entendimento, né? Porque é bastante grande, a programação dá mais de 100 linhas, e então a gente dividiu em duas etapas para especificar cada uma delas. Pode passar, professor. Então, nessa primeira etapa, o robô vai se comportar como um seguidor de linha. Só que ele, em vez de só seguir a linha e tal, ele vai também desviar de obstáculos. Por isso que o Léo falou que é tão importante o sensor ultrassônico. Pode passar. Tá dando para enxergar direito o fluxograma? Dá para dar um zoom? Isso, professor. Obrigado. Então, a lógica funciona basicamente assim. Inicia o programa, faz a calibragem dos sensores. Logo após isso, ele vai verificar se o local que ele está tem muita ou pouca refletância. Caso ele identifique que tem muita refletância e que tem pouca refletância, ele vai conseguir continuar andando para frente. Caso ao contrário, ele segue parado. Aí ele vai continuar andando, quer dizer. Aí ele vai perguntar se a refletância é maior do que 100, porque isso indica lugares, muita refletância, são locais mais claros. E a plataforma de resgate, ela fica em um local com bastante branco, né? Então tem bastante refletância. Aí se tiver muita refletância, ele passa para o programa de resgate, que daí eu explico mais posteriormente. Caso não, ele segue em frente. Aí ele vai perguntar se o objeto está a 15 centímetros de distância, que é uma distância boa para que dê tempo dele iniciar o outro programa. Se estiver, ele vai acionar o programa de desvio, que aí a gente determinou na programação que ele vai andar 90 graus à direita, que andar mais 15 centímetros à frente e 90 graus à esquerda. E aí, logo após isso, ele vai perguntar se... Aí, logo após isso, são a lógica de mudança de lado. Então, se um lado tiver com mais refletância, ele vai para esse lado. Se o outro lado tiver para mais refletância, ele vai para o outro lado. Que são eles geralmente colocam linhas verdes do lado da linha para evitar que o robô siga caminhos contrários. Então, aí, como a linha verde ela é menos, ela reflete mais do que a luz preta, então o robô vai seguir para esse lado. Caso contrário, ele anda para frente e continua a lógica em cadeia. Pode mudar. Então, a segunda etapa, o robô tem a função de resgatar as vítimas, que são representadas por bolinhas ou em outros casos, até outros tipos de outras figuras. Então, é necessário que o robô identifique, faça o resgate e conte o número de vítimas para daí poder encerrar o programa, porque são 6 bolinhas colocadas na arena.
Pode passar. Aí essa lógica de resgate ela funciona o seguinte: ela começa acionando os sensores ultrassônicos para fazer a detecção das vítimas. Caso ela não detecte, ela volta e calibra outra vez. Se ela detectar, ela vai acionar os motores e vai se deslocar em direção das vítimas. Logo após, ela vai acionar a garra robótica. Aí ela vai, através também da refletância, ela vai achar um local seguro, que aqui também é um local que tem pouca refletância. Depois ela vai começar, logo após ela fazer o resgate, ela vai abrir um contador, uma função no Arduino, que vai contar o número de vezes que o programa foi executado. Aí, logo após, ela vai perguntar se o número de vítimas resgatadas, né? Ou às vezes que o programa foi acionado foi maior ou igual a 6. Caso seja maior ou igual a 6, ela vai finalizar o programa. Caso contrário, ela volta ao início para iniciar outra vez essa lógica em cadeia também. Aí pode passar. Então, aqui está uma estimativa do orçamento do nosso protótipo. A gente pegou como valores bases, né? Se a gente talvez fosse comprar, talvez saísse mais barato, porque às vezes o frete de um, o frete de outro sai um pouco mais caro, mas nos valores básicos que a gente usou, ficou em R$ 395,89. E é isso. Aí tem as referências. Um pouco desconfigurado aqui, eu nem percebi, peço desculpas. E é isso aí.